esperar o pessoal entrar para a gente começar de novo a nossa live com o Henrique Altran. Vamos lá. Oi, Aninha. Esperando o Henrique, ele já vai entrar. Estamos de volta. Pronto, massa. Então tá, vamos continuar. Como a gente estava falando de suplementos na primeira, eu vou continuar com suplementos. Uma pessoa perguntou assim, que suplementos você recomenda? Eu até já sei a resposta, mas vai. Não, vamos lá. Essa questão dos suplementos é uma questão importante porque, primeiro, tem uma questão que eu considero muito séria em relação a essa questão dos suplementos e manipulados, que é uma força muito parecida da indústria de suplementos e manipulados, muito parecida com a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica. Certo. Então, eu costumo dizer que a indústria farmacêutica ela está para a medicina, assim como a indústria de suplementos e manipulados está para a nutrição. Tem muitos nutricionistas, inclusive nutricionistas extremamente famosos, que cobram muito caro a consulta. E a pessoa vai para a consulta, sai de lá com prescrição de R$3.000 de suplemento e uma dietinha qualquer. Tá entendendo? Então, há uma supervalorização de suplementos e uma desvalorização da alimentação. Então, eu acho que a gente inverteu a questão, a gente inverteu o processo. Nós temos que valorizar a alimentação, nós temos que valorizar a alimentação de verdade, a comida de verdade, e os suplementos eles encaixam para pessoas que precisam, não para pessoas que querem efeitos rápidos ou qualquer outra coisa. Henrique, quem precisa de suplemento? Vamos lá. Tá. Se eu sou uma pessoa saudável, atleta, que pratica um esporte com o objetivo de competir, com o objetivo de ter mais saúde, e eu preciso, por exemplo, de uma quantidade maior de proteína. Eu preciso de um aporte proteico maior. Eu não consigo, não consigo ter, por exemplo, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Uma pessoa como eu, por exemplo, teria que ingerir em torno de 150 gramas de proteína. O que daria, transformando isso aí em bife, em torno de um pouco menos de 1 quilo de carne por dia. Para mim, até não é um problema, mas há necessidades muitas vezes maiores. De repente, a pessoa é uma mulher, e aí, por conta disso, precisa de uma quantidade maior de proteína, mas não tem condições de comer, ou não aguenta, porque a própria estrutura corporal não suporta. O que acontece? A gente pode, então, utilizar um suplemento de proteína. Nesse caso, é um suplemento bem-vindo, porque eu vou conseguir bater essa meta que é necessário para a prática esportiva dela e tudo mais. Mas veja que ele entra como um suplemento. Ele não entra como um alimento. Isso. Tá entendendo? Essa é a diferença, né? Que as pessoas essa é a diferença. confundem. Então, assim, aí vem o outro ponto relacionado com essa pergunta que você fez, que é o quê? Que é o fato de existir uma mídia e um marketing muito grande em cima de suplementos. Né? Então, se você entrar numa loja de suplementos esportivos, né, aqui tem várias, você entra na loja e desses suplementos que estão lá, pelo menos 80% é só marketing. Tá entendendo? Não tem estudos sérios, ensaios clínicos randomizados que evidenciem que esses suplementos são realmente eficazes para aquilo que eles se propõem. Isso. Existem alguns que são eficazes? Sim, existem. Vamos lá. Creatina é um suplemento eficaz para aquilo que se propõe. O que é a creatina? A creatina é um suplemento que vai participar do processo de fornecimento de energia para o músculo. Certo. Na verdade, o músculo ele tem etapas de fornecimento de energia. A creatina participa do primeiro. Então, ela vai te dar mais explosão, ela vai te dar mais força. Certo. Tem o whey protein, né? A proteína do soro do leite. É um outro suplemento que tem estudos mostrando que ele realmente faz a diferença. Qualquer suplemento de proteína faz a diferença quando você vai complementar a questão da ingesta proteica. Mas a gente encontra muito suplemento da moda. A L-carnitina é um exemplo. É um, né? Tá entendendo? Então a gente tem muitos suplementos que nunca foi feito um estudo, ou existe um mecanismo pelo qual se acha que ele funciona, e isso já é suficiente para colocar. Como o suplemento em si, ele não causaria, teoricamente, não causaria um problema,
não seria nocivo para a Sim. saúde, então não há um controle muito grande. O próprio FDA norte-americano não regula a Sim. suplementação, certo? Então tem muito É. suplemento da moda. Do jeito que tem suplemento da moda, Flávia, tem alimento da moda. Tem, claro. Tá entendendo? Tem alimento da moda. Uhum. Então a glutamina também é um suplemento que tem estudos comprovando a sua eficácia, né? Aí Uhum. BCAA, por exemplo. BCAA é um suplemento que não faz muita diferença do ponto de vista Certo. de uso para uma pessoa que Uhum. não é atleta, porque você gasta, por exemplo, 50, 60, 80, 100 reais no suplemento de BCAA e você tem a mesma coisa, mesmo BCAA, no frango, na carne, que você Uhum. gastaria muito menos. Tá Tá, entendendo? então eu tenho uma Então, pergunta aqui que vai enganchar com essa aí que você está falando agora. Exógenos ketones, né? Acetonas exógenas. Elas são boas ou deveríamos contar apenas com a nossa própria cetose? pronto, pronto. Só concluindo a questão dos alimentos da Tá. moda, né? A gente Uhum. sempre tem esses alimentos que surgem, vez por outra surgem esses alimentos. Uhum. O último alimento tem a quinoa, né? Que surgiu a quinoa, Ah, porque quinoa é da né? moda. É Quinoa é o super da moda. É. cereal usado pelos astecas e pelos maias, que tinham Sim. força e não sei o que, e etc e tal. É um arroz metido a besta, né? É, Que aí você é. pega o quilo e custa não sei quantos reais, Aham, e é mais marketing do que qualquer outra coisa. Mas aí ele tá lá no restaurante, no prato, e aham. é o prato fitness, né? Aí Isso. a gente tem goji berry, é outro que, né, que Ah, parece. Goji sim. berry, você pega um saquinho desse tamanho, é É. 30 reais, né? Quer dizer, é um negócio assim. Aí você olha, não tem nada dentro. É uma fruta seca, É, concentrada em açúcar, não tem nada de sim, propriedade mágica. verdade. Porque uma coisa que acontece muito, Cássia, eu vou já responder a tua pergunta, tá? Mas Tá. uma coisa que acontece muito é que o marketing, junto com a questão da indústria, faz com que a Uhum. gente ache que existem propriedades É, mágicas nos alimentos. é, Nenhum alimento verdade. tem propriedades mágicas, É a força do certo? marketing, né? É a Não força do tem marketing. como Nós, por exemplo, fugir. vamos pegar hoje o nosso exemplo da situação que a gente vive hoje, Aham, Covid-19, sim. certo? Todo mundo fala em sistema imunológico hoje. Chá verde, alho, É verdade, é limão verdade. com mel Gengibre, e né? gengibre, É. própolis. Todo mundo fala disso. Mas Uhum. não existe nada mais poderoso para o seu sistema imunológico de que uma alimentação não inflamatória, Uhum. sono reparador, Sim, atividade física, manejo do estresse. isso. Nada é mais poderoso, e hidratação. Nada é É, mais do que poderoso do isso. que isso para o seu sistema imunológico. Aí o que Verdade, você acontece? A falou tudo pessoa agora. vê a mensagem de que própolis é não sei das quantas, aí ela passa a usar Uhum. própolis no café da manhã, mas ela fica até tarde da noite com o celular ligado e não dorme direito, Com ela come certeza. uma alimentação inflamatória, ela Uhum. vive estressada, e quando eu falo estresse não é só nervosismo, ela vive estressada porque não medita, não faz, não Claro, reza, não claro. ora, nada disso. É verdade. Ela não se hidrata corretamente, mas ela está tomando própolis para o sistema imunológico dela. Exato. De Você manhã está no shot entendendo? de De imunidade, manhã, no shot de imunidade, que vem né? junto com cúrcuma, né? Com Como glutamina, com a Júlia glutamina, está falando, junto com glutamina. E né? isso tudo nada mais é do que uma artimanha de marketing. Uhum. Vamos pegar a cúrcuma, tá certo? Tá. Porque a cúrcuma É, tem um vamos exemplo pegar a pessoal. cúrcuma. A cúrcuma, que é o derivado é o açafrão, É o né? Tem açafrão. a É. substância principal lá, chama-se curcumina, né? Uhum. A curcumina, ela praticamente serve para tudo. Né? Se você Uhum. misturar com água, pingar no olho, você vê igual o super-homem. É um negócio assim impressionante. É Verdade. sério, é um negócio incrível. É verdade. Eu estava na faculdade, né, Hum. numa semana, e estava assistindo uma palestra, e um professor que é uma pessoa que eu considero muito, porque é um cara inteligente, estava falando sobre um Aham. estudo feito com cúrcuma. E eu estava Sei. olhando aquilo ali e achando aqueles números assim muito interessantes. Aí Uhum. teve uma hora que eu olhei o slide e estudo feito em ratos. Aí já Tá. vem a primeira consideração. A maioria dos estudos feitos com esse Uhum. tipo de substância, curcumina, Aham. sulforafano, resveratrol, quercetina, a alicina, tudo que Uhum. eu só falei são fitoquímicos. A maioria dos Tá. estudos feitos com esse tipo de substância são feitos in vitro ou in vivo com ratos. São Uhum. poucos os que têm um estudo feito em humanos. O Sim. resveratrol tem estudo feito em humanos.
Por isso que o resveratrol não funciona, porque em humanos você precisa de doses altíssimas. Tá? Isso. Muito bem. Aí ele estava falando lá sobre a curcumina, que fazia isso, que os ratos não tinham Alzheimer, que não sei o que. Eu perguntei, professor, quanto de curcumina é necessário, quanto de cúrcuma é necessário para eu ingerir o que esses ratos estavam ingerindo? Aí ele disse, olha, os ratos estavam ingerindo 1 grama por quilo de peso. Então quer dizer que se ele estava ingerindo 1 grama por quilo de peso, eu que peso 70 quilos, precisaria ingerir 70 gramas. Ele disse, não, não é bem assim. E realmente existe uma equação, que eu não lembro agora exatamente como é, que traduz esse valor. Né? Esse valor de 1 grama por quilo de peso, para mim, daria em torno de 20 gramas de açafrão por dia que eu teria que ingerir. Para quem não sabe, o açafrão ele vem de um potinho assim que tem 50 gramas. Exatamente. Eu ia ter que ingerir meio pote, por dia. Tá entendendo? Para poder ter acesso a essas propriedades que no rato aconteceram, mas eu não sei se vão acontecer em mim. Exatamente, é verdade. Tá entendendo? Então vamos aproveitar, peraí, que tem aqui uma emenda nessa tua resposta, nessa tua pergunta. Meu shot diário, que a Amanda Rocha está falando. Limão, glutamina, água, açafrão. Sou low carb nata e acham que eu deveria tirar esse shot de manhã? Não, eu não acho. Veja bem, quando eu falo dessas coisas, é assim, eu quero que as pessoas tenham consciência daquilo que elas estão fazendo. Sim, claro. Eu não estou falando para você tirar ou não tirar o seu shot matinal. Se você usa e te faz bem, ou você pelo menos sente esse efeito de bem-estar, quem sou eu para tirar isso? Não vejo problema nenhum. Agora, é preciso ter consciência, porque a gente precisa entender também que existe uma coisa muito séria e muito presente que chama-se efeito placebo. Sim. Ninguém pode esquecer dessa questão. Tá entendendo? Eu vou dar só um exemplo do poder do efeito placebo. 3 grupos de ciclistas, isso é um estudo também que está no meu Instagram. 3 grupos de ciclistas fizeram o seguinte experimento: com café da manhã, sem café da manhã, com café da manhã baseado em gordura, com café da manhã baseado em carboidrato, e o outro tomou café da manhã, mas na prática não tinha nutriente nenhum. Certo. Mas achava que estava tomando café da manhã. Adivinha qual dos 3 grupos de ciclistas teve o melhor desempenho? O que estava tomando algo, mas não tinha nada no café da manhã. Ou seja, foi só placebo. Então, quer dizer, o efeito placebo ele é muito forte. O efeito placebo ele pode fazer você tomar um shot como esse daí e achar que você está... Que virou super-homem, claro. Que virou super-homem. Mas veja bem, vamos pegar por outro lado. Se o que eu estou sentindo de benefício é benefício real da planta ou é benefício do efeito placebo, de que interessa? O que interessa é que eu estou tendo benefício. Tá entendendo? Então é por isso que eu digo, não tira, Amanda. Se você se dá bem, massa, continua usando. Se você nota que não faz diferença, então aí eu não sei até que ponto você deve continuar a usar. Mas se te faz bem, se te deixa mais tranquilo, massa, sem estresse. Entendeu? Olha, o Daniel tá dizendo, Henrique, fala da beta-alanina. A beta-alanina, ela é um suplemento que tem um mecanismo de ação, tá certo? Porque ela repõe ela repõe, deixa eu me lembrar do nome, ela repõe um dipeptídeo chamado carnosina dentro do músculo, que ajuda numa espécie de regulação da acidez do músculo, para que você possa manter-se mais... vou já responder das cetonas, tá? Que é a pergunta que a gente que tá no ar agora. Que faz você manter o músculo menos ácido por mais tempo, consequentemente prolongando o efeito da atividade física, né? Prolongando a possibilidade de você realizar mais trabalho. Eu não conheço nenhum estudo, eu pelo menos não li, porque não é a minha área de nutrição esportiva, tá? Eu não li nenhum estudo sobre beta-alanina e ensaios clínicos em pessoas. Mas eu sei que ela causa uma coisa que é muito passível de gerar um efeito placebo. Quando você toma beta-alanina, você sente uma espécie de formigamento, coceira nas extremidades. E aí é como se você tivesse... Sabe, quando a pessoa toma, ela diz, opa, tá funcionando. É verdade. Então, eu não sei até que ponto isso pode ser verificado como efeito placebo ou não. Eu não conheço, Daniel, nenhum estudo, porque não é minha área de atuação muito forte. Eu gosto mais
gosto mais dos pepinos de patologia, de diabetes e tudo mais. Mas assim, verdade. é possível que ela tenha realmente o efeito. Sobre as cetonas, sobre as cetonas exógenas. Sim, sim. Existem sim diversos estudos que mostram efeitos benéficos de cetonas exógenas, tá? Do uso de cetonas exógenas para Alzheimer, para mal de Parkinson e tudo mais. E inclusive para desempenho esportivo também. Existem esses estudos. Mas assim, eu acho que antes de você partir para cetonas exógenas, você deveria partir para a dieta cetogênica. Isso. E aí eu já E vou criar engatar, sua própria cetona, né? E criar sua própria cetona. Aí eu já vou engatar Com a de essa pergunta Camille. da Camille, sobre a recomendação de pouca gordura em dieta cetogênica. Eu acho que a questão da dieta cetogênica é porque existem vários papos, vários tipos, tá? E eu vou bater um papo com a Fê, lá de Portugal, a Fê Anders. Sim, eu também vou bater um papo com ela, mas na semana que vem. A gente vai bater um papo passando essa semana que vem na outra, e nós vamos conversar sobre esses tipos de dieta cetogênica. Existe a dieta cetogênica terapêutica. O que é a dieta cetogênica terapêutica? Foi aquela que foi criada primeiro, que é a ideia da dieta cetogênica terapêutica é tratar doenças. Né? Então, a proporção dela, em termos de gordura, é muito alta. São dietas que têm 80%, 85%, 90% de gordura durante dentro da dieta. E o resto é proteína. Então, precisa de um acompanhamento médico, precisa de suplementação, tá entendendo? Porque você vai comer muita gordura. Mas é um caso muito específico. Né? É o caso da pessoa que está doente ou tem um sintoma de doença e precisa de tratamento, que é utilizado para Alzheimer, para Parkinson, para epilepsia refratária. Né? Então, é outra coisa. Não é essa dieta cetogênica que nós estamos falando. O que nós vamos falar é uma dieta cetogênica que a gente chama de dieta cetogênica bem elaborada, do inglês, que é uma frase que é cunhada pelo Finney e pelo Volek. Ou uma dieta cetogênica nutricional, onde o nosso objetivo não é curar nada, mas é aumentar a produção de cetonas. Neste caso, você não precisa ingerir 90% de gordura. Você pode ingerir 60% de gordura, 50% de gordura, mais uns 30%, 40% de proteína e 10% de carboidrato, e você vai entrar em cetose. Na realidade, a gente entra em cetose normalmente durante a noite. A não ser que você seja uma pessoa que esteja comendo muito carboidrato o dia todo e coma antes de dormir, a probabilidade de você entrar em cetose durante a noite, só pelo jejumzinho de 8 horas, já é grande. Já é grande, entendeu? exatamente. Já há essa possibilidade. Na dieta cetogênica, que eu chamo de bem elaborada, nutricional, essa dieta cetogênica ela pode ter, por exemplo, 50% de gordura, né? Uns 30%, 30%, 35%, 40% de proteína e 10% de carboidrato, que vai dar em torno de 30 gramas de carboidrato, mais ou menos, por dia. Né? Então, para Sandra, que perguntou sobre o que é dieta cetogênica, a dieta cetogênica é uma dieta onde você maximiza a produção de cetonas pela baixa ingestão de carboidrato. Mas não é baixa tipo low carb. Porque low carb é até 100, 130 e Deus considera low carb, né? Mas a dieta cetogênica vai até no máximo 30, dependendo da pessoa, do nível de atividade física, dá para ir até 50. Né? Uma coisa importante ainda nessa pergunta da Camille é que você pode ganhar peso em dieta cetogênica se você tiver com uma quantidade muito grande de gordura que supere a sua necessidade energética. É muito pouco provável que você consiga essa proeza, a não ser que você esteja ingerindo fontes exclusivas de gordura. Se você estiver comendo comida de verdade, carne, peixe, ovo, você não vai conseguir atingir isso aí. Agora, se você estiver usando óleo de coco, manteiga, creme de leite, queijos mais gordurosos, é fácil você conseguir isso. Certo? Então precisa só essa questão ficar clara. Porque, por exemplo, eu tomo 3 cafés por dia. Beleza. Mas em cada xícara de café eu coloco 2 colheres de óleo de coco. Cada colher de óleo de coco são 120 calorias aproximadamente. São 240 por café. Vezes 3 são 720 calorias. Tá entendendo? Para uma pessoa que gasta 2.000, é muito fácil você alcançar uma quantidade de calorias se você está usando óleo de coco, ou está usando creme de leite, ou está usando manteiga. Tá entendendo? Então, assim,
é o que o Dr. Souto sempre fala. Vamos perder o medo da gordura natural do alimento, mas não vamos perder a noção em relação à gordura. Exatamente. Né? Se Não você está pode se no jogar na rodízio, gordura. não pode se É, jogar. Se você está num rodízio de carne, você comeu aqui a sua picanha com gordura, mas aí você está do lado e a sua esposa não gosta de gordura, e você vai lá e pega a gordura dela também. Isso aí já é perder a noção. Aí você já está entendendo? É verdade. A Camille está perguntando, mas se fizer receitinha com farinha de amêndoas toda tarde, dá ruim. Exatamente. Dá Quando ruim. você lembra o que a gente falou no final da live passada da matriz alimentar? Quanto menos matriz alimentar o teu alimento tem, o que você está comendo tem, ou seja, quanto mais processado ele é, pior. Exatamente. Então precisa ficar muito atento a isso. Farinha de amêndoa, farinha de coco. São muito calóricas, né? Essas farinhazinhas são muito calóricas. É farinha. É verdade. Você vai fazer uma receita, né? E eu falo isso porque a minha namorada é chefe de cozinha. Então ela faz chefe de cozinha, das boas, eu sei. Das boas. Então, se ela vai fazer uma receita, eu sei que aquilo ali é uma coisa que eu vou comer, mas não vou comer todo dia ou toda semana. Eu tenho que ficar atento a isso. Né? Claro. Minha base da minha alimentação é comida de verdade. Receitas é para degustação, para uma ocasião especial. Receita é uma exceção, né? É uma exceção, não é a regra. Não pode ser uma regra, é verdade. Não é a regra. Bem, então vamos lá. Por que é tão difícil a aceitação da comida de verdade? Porque o ultraprocessado é gostoso pra caramba, né? Não é verdade. Eu acho que o maior problema é... Na realidade, essa pergunta é uma pergunta muito boa, Cássia, porque ela permite que a gente converse sobre uma questão interessante, que é lá na nossa educação, na introdução alimentar. Isso. Certo? Porque uma coisa que a gente observa hoje é que na introdução alimentar é como se tivesse uma espécie de libertação dos pais de poder dar o que for para o menino para ele ficar intertido. Né? Então aí você entra com alimentos que são altamente palatáveis. Exatamente. Porque uma coisa é você começar a introdução alimentar dando carne, dando brócolis, dando pimentão, dando alimentos de comida de verdade. Quando você introduz danoninho, papinha de mingau de milho, cremogema, quando você introduz essas coisas, você polariza o paladar. Porque vamos lembrar o seguinte, nós temos 5 tipos de sabores que a gente tem na nossa língua, né? Que a gente percebe. Nós temos o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. Certo? Que é aquele sabor do glutamato, né? Então, o umami e o salgado são sabores que estão intimamente relacionados com sobrevivência. É o sabor da carne, é o sabor do sangue, é o sabor... Tá entendendo? O sabor amargo e o sabor azedo estão relacionados com defesa. Então, o amargo são normalmente substâncias que podem ser venenosas, são alimentos, são coisas que podem ser venenosas, e o azedo, coisas que podem estar estragadas. Sim. Certo? É um alerta, né? É um alerta. A gente aprendeu, ao longo do tempo, a gente aprendeu que tem determinadas coisas azedas que são boas. O leite fermentado, que é o iogurte, né? Que é o kefir. O malte fermentado, que é a cerveja. Né? Então a gente aprendeu essas coisas. Alimentos fermentados podem nos fazer bem, mas eles têm um sabor azedo. Originalmente, eu evito esses sabores porque pode ser uma coisa que pode me trazer mal. O amargo é a mesma coisa. A gente aprendeu a evitar porque pode ser venenoso, mas, ao mesmo tempo, ter alguns amargos que são interessantes. O doce está relacionado com aquilo que eu já falei, com períodos de abundância, com você ter comida farta, você comer e engordar para se preparar para o jejum. Né? Então, tudo isso tem a ver com o doce. Sim. Quando você introduz na criança a alimentação doce, você começa a polarizar o paladar dela. Claro. Então você cria um adulto que tem um paladar como a gente chama de um paladar infantilizado. Um paladar que só quer saber, ele só come aquilo que ele gosta. Ele não experimenta novos sabores. É a pessoa seletiva demais com comida. Exatamente. Né? Aí o que acontece? A batata doce, para o meu paladar, ela é extremamente doce. Porque eu como raramente doce.
Mas para uma sim, pessoa que sim. tem um paladar desse, ela não é doce, ela não tem gosto. Tá entendendo? Exato, é. Você vai querer mais, né? Coisa Você vai querer doce. mais doce. E aí É. é onde você tem a dificuldade de aceitar esse tipo de alimentação. Né? E Uhum, assim, eu não estou dizendo que você precisa comer vegetais, porque realmente vegetais, como diz o Dr. Eurípides, são a uhum, perfumaria da comida, né? São aham. É. aquele alimento que vai dar cor no prato, que vai dar crocância, que vai dar essas coisas todas. A base da Aham. alimentação tem que ser a proteína de origem animal. Né? E Uhum. aí as pessoas acham que a proteína de origem animal é carne. Mas não. Ela tem nós temos a carne vermelha de gado, nós temos a carne de Aham. porco, nós temos o Claro. frango, nós temos o peixe, nós temos O os ovos, peixe, o nós camarão, temos é. os frutos do mar, os moluscos, nós Aham. temos o camarão, nós temos o caranguejo, aqui no Nordeste tem bastante, Né? né? Sim. É. Tudo isso pode ser utilizado como dentro Uhum. da nossa alimentação, né? Vamos lá. Alguns médicos dizem que não precisamos contar calorias nas dietas low carb. Qual a Uhum. sua opinião e o que afinal é melhor, contar calorias ou não? É ótima pergunta. Bom, realmente, contar calorias é uma coisa que não existe do ponto de vista natural. Você não vê Aham. um leão contando calorias. Contando caloria, né? Ele não conta caloria. Ele come Isso. e para de comer quando está saciado. Como a gente conversou no Aham. começo, né, na live anterior, a gente Aham. sabe que existe esse hackeio, né, do nosso Uhum. cérebro. É. Então, eu costumo trabalhar, Cássia, com 3 princípios, que é o final do meu livro, Cozinha Ancestral. Aham. Princípio número 1. Prefira alimentos não processados ou minimamente processados. Quando Aham. você faz isso, você elimina da sua dieta alimentos que vão forçar a você a querer mais. Sei. Certo? Você Certo. evita comida gostosa demais, evita comida que vai mexer com a tua cabeça, fazendo você perder o controle. Claro. Item número 2. Quando você começar a comer, comece pela parte animal do prato. Então, ao Uhum. contrário do que se recomenda por aí, quando você É, for que é o compor o seu contrário. prato, você Uhum. coloca a carne, coloca os Aham. ovos, coloca o peixe, coloca o frango, depende do que você quiser e da quantidade que Aham. você quiser. Se sobrar espaço no prato, Uhum. ou se você estiver no restaurante, se você quiser ainda servir, você coloca vegetais. Certo. Por que fazer isso? Porque os vegetais eles te dão saciedade por preenchimento. Aham. Muito vegetal ocupa o espaço lá Sim. do teu estômago e te dá Uhum. saciedade por conta disso. Só que nutricionalmente falando, eles são muito baixos nutricionalmente. A Aham. densidade nutricional é baixa. Então, o que é que Sim. acontece? Se você prioriza vegetais na alimentação, você rapidamente fica com fome de novo. Uhum. Mas se você priorizar alimentos de origem animal, o que é que vai Aham. acontecer? Você vai conseguir Saciedade. ter mais saciedade, não Aham. por volume, porque você não consegue comer demais, mas Claro. por densidade nutricional. É uma Nutricional, saciedade exato. real. Você está bem Exatamente. nutrido. Então, esse é o que Isso. vai te permitir isso aí. E Perfeito. aí, o terceiro ponto é onde entra a resposta para a pergunta. Coma quando tiver fome, Isso. pare de comer quando tiver saciedade. Se você Perfeito. respeitar essa sequência, se você respeitar esses 3 itens nessa sequência, você não precisa Uhum. contar calorias, não precisa contar carboidratos, você não precisa contar nada. Uhum. No entanto, se você coloca dentro dessa sequência alimentos mais processados, como queijos, como Uhum. creme de leite, como óleo de Sim. coco, como manteiga, como a gente já conversou, Aham. aí você pode errar na mão facilmente, porque são alimentos de uma Sim. densidade calórica Maior. muito, É, muito maior. é claro. Mas dentro desses 3 itens, a contagem de calorias ela é totalmente desnecessária. Desnecessário. Eu só Perfeito. sugiro contagem de calorias quando a pessoa, porque essa é uma outra coisa que Uhum. é muito complexa hoje em dia, que é as pessoas querendo se encaixar em modelos corporais de outras, Isso. né? Uhum. Por exemplo, o cara, a mulher, ela é brevilínea, é uma pessoa mais baixa e mais Uhum. larga, mas quer ter o corpo longilíneo da Gisele Bündchen. É, não vai rolar, Não, né? não entra, não vai rolar. Tá Não vai entendendo? rolar. Mas É. muitas vezes tem uma outra questão. Por exemplo, a pessoa está com 60 quilos, mas quer ficar com Aham. 58. Mas já perdeu Certo. peso, ela está com um corpo legal, tá entendendo? Mas quer Uhum. descer mais 2 quilos porque quer entrar numa roupa ou porque, de repente, quer ficar com margem de segurança para não ficar tão justinho e poder ir para uma festa e não ter tanta preocupação. Aham. Nesse caso, nesses últimos quilinhos,
talvez a contagem calórica seja necessária para a pessoa poder dar essa última reduzida. Mas só talvez. Isso é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso. Ok. Jejum intermitente, ele ajuda na melhora da trombose? A pergunta. Bom, primeiro entender o que é trombose, né? Trombose é quando se desenvolve um coágulo dentro do vaso sanguíneo. Certo? A primeira coisa que tem que ser observada é por que foi gerado esse coágulo dentro do vaso sanguíneo. Certo? Essa é a primeira coisa que tem que ser observada. Na prática, trombose, ela é um nome genérico. Se eu tiver uma trombose nas artérias coronárias do meu coração, é um infarto. Se eu tiver uma trombose nos meus vasos cerebrais, é um AVC. Isso. Né? Se eu tiver uma trombose na minha artéria da perna, eu posso perder movimentação, posso ter um problema. Certo? Então, a trombose é um nome genérico para um entupimento causado por coágulo. A gente tem que entender, tem que verificar primeiro o que causou essa coagulação dentro do vaso, que não era para acontecer. Será que foi, de repente, uma condição inflamatória, que pode se resolver com dieta? Será que, por exemplo, a pessoa tem uma tendência, porque também existem questões genéticas envolvidas aí, que a pessoa tem uma tendência a desenvolver mais coágulos? Né? De qualquer forma, sempre a alimentação vai ter um caráter fundamental na prevenção dessas patologias, porque sempre num organismo mais inflamado, a gente tem a possibilidade de problemas maiores. Né? Então, como o jejum, ele naturalmente é um detox para o corpo, na realidade é o único detox real que existe. Exatamente. Então, ele pode ajudar. Eu não vou dizer que ele vai resolver, mas ele pode também ajudar nessa questão. Certo? Mas isso tem que ser analisado caso a caso e principalmente tem que ser descoberto qual é a causa. Ok. Né? Ficar sem se alimentar por algum tempo pode causar gastrite? Boa. Ainda sobre jejum. Ainda dentro do jejum. Bom, vamos entender o seguinte. O nosso estômago ele é um ambiente ácido quando há ingestão de alimentos. Nosso estômago, o nosso estômago ele não fica produzindo ácido o tempo todo. Tá certo? Ele produz quando você come. Tá? Ou quando você faz algo que não deveria fazer. Tipo, masca chiclete. Sim. Né? Se você masca chiclete de estômago vazio, você está dizendo para o cérebro, vem comida, vem comida, vem comida. Isso. O estômago se prepara e nada acontece. Lá dentro. É verdade. Não é uma boa ideia. Não. Tá? Se você fica sem comer, o teu estômago não vai produzir ácido. Logo, você não vai desenvolver gastrite. Mas atenção, se você fica sem comer no jejum, mas toma muito café, a cafeína é um estimulante da secreção gástrica. Então, você tem que ter cuidado. Certo? Então, verdade. Aí você tem que ficar atento a isso aí. Se você fica sem comer, mas fica tomando água, beleza. Não há nenhuma relação entre a gastrite e isso aí. Agora, se você já tem a gastrite, o que é a gastrite? A gastrite pode ser causada por uma bactéria, na maioria das vezes é o que vai acontecer, que é a H. pylori, né? Helicobacter pylori. Então, é interessante você tratar isso aí para você poder fazer tudo direitinho, não tem problema. Até porque durante o processo de tratamento, há necessidade de você ingerir alimento, porque os medicamentos são meio pesados para tratar a H. pylori. Porque se ela consegue sobreviver a um ambiente ácido, verdade. Imagina, precisa de um medicamento pauleira para resolver. Eu tenho aqui uma pergunta que a pessoa não me explicou muito bem, então vamos tentar dar uma ajuda. Vamos lá. Gostaria de saber se uma alergia, uma coceira pelo corpo, pode ser causada pela alimentação. Pode. Claro. Pode ser causado pela alimentação. Eu vou aproveitar essa pergunta para abordar um outro conceito interessante, que é o conceito da permeabilidade intestinal. Tá? As nossas células, o nosso intestino, primeiro entender essa questão, o nosso intestino é a maior área que nós temos de comunicação entre o nosso corpo e o ambiente. As pessoas acham que é a pele, mas não é. O nosso intestino, ele está em contato com o ambiente. Como assim, Henrique? Como é possível você dizer que o nosso intestino está em contato com o ambiente? Vou explicar. Não tem uma entrada, chama boca, e uma saída, que chama ânus. Então, ele é um tubo. Isso. Certo? Verdade. Este tubo com entrada e saída, ele comunica-se com o meio externo. Claro. Tá? Então, ele está em contato com o ambiente. Certo? É algo mais ou menos assim. Quando eu tenho esse tubo, uma entrada e uma saída, tá? O que está aqui dentro, na realidade, não está dentro do meu corpo.
está, na realidade, no meu meio externo. Por que isso? Uhum. Porque ele está aqui, ó. Se eu abrir, ele está no meio externo. Uhum. Então, essa questão é importante de entender. A Uhum. comida que eu boto na minha boca e engulo, ela ainda não entrou no meu corpo. Ela só vai entrar no meu corpo depois que ela for digerida e absorvida. Certo. Certo? Uhum. Então, Perfeito. como o intestino, ele é a maior... Por que ele é a maior área? Porque o meu intestino, ele não é uma coisinha retinha. Não. Ele é Uhum. cheio de Sim. vilosidades. E essas vilosidades têm células na sua superfície, são células cilíndricas, que têm na sua superfície o que nós chamamos de microvilosidades. Se eu esticar cada dobrinha dessa, eu tenho 200 metros quadrados de intestino dentro da minha barriga. Sim. Uhum. Uma quadra de tênis de É superfície. quilométrico. É muito maior do que a pele. Uhum. Certo? Então é a maior área que eu tenho de contato. E eu tenho contato o tempo todo com o ambiente. Porque eu estou comendo pelo menos 2, 3 vezes por dia. Sim. Então, essa estrutura do sistema digestivo ela é muito importante para o corpo. Uhum. Não é à toa que a maior parte dos neurônios que estão fora do nosso sistema nervoso central estão no intestino. Sim. Não é à toa que a maior parte do nosso sistema imunológico também está ao redor do sistema digestivo. Né? Por quê? Porque se é a área que está em contato com o ambiente, eu tenho que ficar protegido. Então, o meu sistema imunológico está lá para isso. Muito bem. Então, essas células que estão no intestino, elas são muito bem ligadas umas às outras. Existe uma série de estruturas, microestruturas, que fazem essa conexão. Então, nós temos ônulo de adesão, ônulo de oclusão, desmossomas, uma série de estruturas que faz essa adesão. Certo. Só que, veja bem, essa adesão ela é importante para que quando a comida passe por dentro do intestino, ela seja digerida e passe por dentro da célula para poder entrar no meu corpo, para poder ser absorvida. Porque eu preciso, entre aspas, selecionar aquilo que é absorvível, aquilo que não é, aquilo que deve passar, aquilo que não deve. Se essas células se separam um pouquinho, ou seja, se essa estrutura ela é afrouxada, eu tenho a possibilidade de passagem de substância entre uma célula e outra, sem passar por um processo de seleção ou de metabolização. Então, não só isso. Além do alimento que está passando, que vai ser digerido, eu tenho a possibilidade também de você ter a passagem de pedaços de bactéria por entre essas células. Pedaços de alimento e pedaços de bactérias podem ser interpretados pelo meu sistema imunológico como invasores. Uma ameaça. Uma ameaça. Então, eles vão reagir. Só que aí tem um problema. Muitos desses pedaços de alimentos e pedaços de bactérias que passaram são parecidos com estruturas que eu tenho dentro do meu corpo. Então, se eu desenvolvo uma defesa contra esse pedaço, vamos dizer assim, que parece, por exemplo, com a minha tireoide, eu estou desenvolvendo defesa contra a minha tireoide também. Então, o meu corpo ataca a própria estrutura da tireoide como se fosse um agente invasor. Certo. Aí eu tenho um problema chamado tireoidite de Hashimoto, que pode gerar o hipotireoidismo, que a gente já falou. Certo? A base da doença autoimune está no intestino. Lógico, tem predisposições genéticas, claro. exposição a agentes tóxicos ambientais, tudo isso tem influência também. Mas essa questão do intestino ela é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos muitos disruptores intestinais. Tá? Então, por exemplo, psoríase é uma doença autoimune que pode ter a ver com a presença, com essa permeabilidade intestinal. Né? E a psoríase se revela com a coceira, né? Com o prurido, como a gente chama, de forma técnica, e com a formação de uma camada grossa na pele. Né? Pode acontecer também esclerose múltipla, é uma doença autoimune. Também tem suas raízes. Eu tenho uma pergunta sobre esclerose múltipla aqui. Mas deixa eu falar outra doença, artrite reumatoide também. Então, a coceira pode ser realizada. Eu estou citando, eu citei essa parte, porque é uma questão muito importante do ponto de vista de qualidade de vida hoje em dia. Mas você pode ter simplesmente uma alergia. Você pode ser, por exemplo, alérgico a camarão. Né? Pode comer camarão e sentir uma coceira na pele. Assim como você pode comer camarão e ter um problema de edema de glote. Tá? Claro. Então, alergias também podem causar isso aí.
Sua pergunta sobre esclerose. Então, esclerose múltipla. Qual o impacto da dieta de baixo carboidrato nas pessoas portadoras de esclerose múltipla? Eu vou aproveitar e responder junto a pergunta da Rita, que perguntou o seguinte: uma vez que houve esse afastamento no intestino, tem como reverter? Muito bem. O corpo, ele faz esse processo de afastamento de forma fisiológica. Existe uma proteína chamada zonulina, que é liberada pelo sistema imunológico, que faz esse processo, porque muitas vezes o sistema imunológico tem que passar por entre as células para atuar no intestino. Então, quando isso acontece estimulado pela alimentação, é o que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Há uma inflamação. Síndrome do intestino irritável. Irritável, exato. Certo? Como é que a gente resolve isso? Primeiro, o que é que causa essa abertura? Tem diversas causas possíveis. Uma delas são as lectinas. As lectinas são agentes tóxicos que existem nos vegetais, que servem para a proteção dos vegetais. A lectina mais conhecida chama-se glúten, que causa isso aí. Né? Mas todas as sementes têm lectinas. Né? Então tem o glúten no trigo, tem a avenina na aveia, o centeio, o arroz, todos os vegetais, todas as sementes têm agentes chamados de antinutrientes. E causam esse aumento da permeabilidade intestinal. Aí, respondendo a pergunta da Rita, se você tira esses alimentos da sua dieta, você consegue restabelecer você consegue selar de novo, vamos chamar assim, o intestino, sem nenhum problema. Interessante. A esclerose múltipla, então, se você diminui a ingestão desses alimentos inflamatórios em uma dieta low carb, muitas vezes só o fato de tirar o glúten, porque normalmente quando se tira o glúten e o glúten vem do trigo e o trigo não é low carb, só o fato de tirar o glúten você já ajuda nessa sente questão. a diferença. Perfeito. Tenho hipoglicemia e estou muito perdida sobre alimentação. Essa pergunta da hipoglicemia é uma pergunta interessante, porque primeiro precisa saber se ela tem realmente hipoglicemia. Tá? Porque o corpo, ele regula de forma muito eficiente a quantidade de açúcar no sangue. Certo? Para você ter hipoglicemia, a hipoglicemia ela não é o resultado de uma falta de açúcar na sua dieta. A hipoglicemia é normalmente resultado de um aumento da secreção de insulina. Então vamos voltar e entender como é que o metabolismo funciona de forma normal. Você come, e na hora que você come, na hora que o alimento chega no estômago, começa a chegar no intestino, o intestino libera um hormônio, uma incretina, um hormônio chamado GIP, e esse hormônio estimula a produção de insulina. Certo? Mais lá na frente, o GLP-1 estimula a produção de mais insulina. Então, qualquer coisa, a princípio, qualquer coisa que você comer vai estimular a produção de insulina. Alguns alimentos mais, outros alimentos menos. O macronutriente que mais estimula a produção de insulina é o carboidrato. Depois a proteína e, por último, a gordura. Mas mesmo as proteínas podem estimular a secreção de insulina. Por quê? Porque a insulina é um hormônio essencial para pegar esses nutrientes que estão na corrente sanguínea e botar para dentro das células. Porque é a insulina que passa essa informação. A insulina é um hormônio anabólico. Na realidade, ele é um hormônio anticatabólico. Mas não vamos entrar em detalhes assim. Muito bem. Então, você comeu, a insulina aumentou. Se você tem o hábito de comer muito carboidrato, a insulina aumenta. E aí ela baixa essa taxa, essa concentração de açúcar no sangue. E muitas vezes a insulina é tão eficiente que ela baixa de forma abrupta. E cai além dos níveis normais, desencadeando um processo hipoglicêmico. Mas veja, o problema não foi falta de açúcar na dieta, foi excesso de insulina por conta de um excesso de carboidrato na sua alimentação. Tá? Então tem que ter muita tem que ficar atenção atento, em relação a isso aí. Muito bem. Se você come muito carboidrato e passa a fazer uma dieta low carb, a tendência é você regular essa questão. Então, episódios de hipoglicemia são raros dentro de uma dieta low carb. Porque você não está colocando muito carboidrato para dentro e o seu corpo vai controlar normalmente isso. Mas aí vem um ponto importante. Você
Eu estou falando aqui de uma pessoa saudável, que não tem Uhum. síndrome metabólica, que não é Claro. resistente à insulina. Uhum. Se você é uma pessoa que tem síndrome metabólica, ou é resistente à insulina, ou toma medicamentos porque já começou o processo de diabetes, precisa ser acompanhado pelo seu médico. Por quê? Porque vai haver a necessidade de redução do medicamento. Então, se o medicamento vai haver a necessidade de redução, por quê? Porque o medicamento para diabetes, normalmente ele é hipoglicemiante. Ele tem várias formas de atuar, Claro. mas via de regra ele diminui a glicemia no sangue. Uhum. Se você está fazendo low carb e ainda está tomando um remédio que vai baixar, aí você vai ter problemas de hipoglicemia, sim. É verdade. Mas aí você não deve confundir, se você é uma pessoa saudável, você não deve confundir a questão da hipoglicemia com a hiponatremia. Traduzindo, hiponatremia é a baixa do sódio no sangue. E por que que pode acontecer baixa de sódio? Porque a insulina ela não atua só nas células para ela receber nutrientes. Ela atua também nos rins, fazendo com que os rins reabsorvam o sódio e não libere o sódio na urina. Quando os rins reabsorvem sódio, eles reabsorvem junto água. Aí o que é que você faz? Você agora está em uma dieta low carb. Isso significa o quê? Sua insulina vai baixar. Se a sua insulina vai baixar, você vai eliminar menos sódio. E a partir do momento que você elimina ele vai eliminar mais sódio, na realidade. Desculpa. E vai eliminar mais sódio, vai eliminar mais água. Então a primeira coisa, e aqui é um parênteses, a primeira coisa que acontece quando a pessoa faz a dieta low carb é desinchar. Por conta desse efeito que eu acabei de falar. Mas aí, o que é que vai acontecer? Se você está eliminando sódio, naturalmente, e você não está repondo esse sódio na alimentação, porque disseram para você que sódio faz mal, que dá pressão alta e tudo mais, vai baixar a quantidade de sódio no seu sangue. Baixando a quantidade de sódio, baixa a pressão. Baixando a pressão da sonolência, da dor de cabeça, né? E aí a pessoa acha que está com esses sintomas porque está precisando de açúcar, precisando de carboidrato. Mas não é. Ela pega uma pitadinha de sal, bota na boca, ou pega uma pitadinha de sal, bota no copo, bebe, resolveu o problema. Certo? Aí você diz assim, mas Henrique, eu estava sentindo exatamente isso, comecei a fazer low carb, estava sentindo exatamente isso, aí eu comi um pouquinho de açúcar, botei um bombom na boca e resolveu. Resolveu por quê? A partir do momento que você botou o bombom na boca, estimulou a insulina foi lá no rim, segurou o sódio e a sua pressão normalizou. Entendeu? Essa é uma questão interessante, Cássia, porque aqui a gente... Isso é uma maquiagem, né? No final. É uma maquiagem. E é exatamente uma coisa que é interessante a gente falar sobre a questão da hipertensão. Como é que um médico diz para tratar a hipertensão? Para de comer sódio. Mas o problema não é o sódio. É o açúcar. Você para de comer sódio, continua se entupindo de açúcar, continua se entupindo de carboidrato, a tua pressão não cai. E aí você toma remédio para pressão. E você toma remédio para pressão e você alimenta o ciclo. E é o ciclo eterno da indústria. Né? A alimentação te adoece, a indústria farmacêutica não te trata, ela cuida só do sintoma. Ela maquia, né, a tua doença. Exatamente, ela faz uma maquiagem, você continua comendo ruim, continua agredindo o seu corpo continua doente, você toma um remédio que não resolve o problema e você fica num ciclo... É um ciclo sem fim. Vicioso, sem fim, sendo dependente de medicamento pro resto da vida. Próxima pergunta. Vamos lá. A gente já está terminando a segunda live e ainda tem temos 13 minutos ainda. Tá. Sou viciada em açúcar e glúten. Como me livrar desse vício? Mantendo-se longe. Resposta curta. Para não atrapalhar nosso tempo. Não, mas eu quero só elaborar um pouquinho nisso aí, porque vício em açúcar é uma coisa que eu passei. Eu também, todo mundo eu acho aqui, né? Eu acho que muita gente passou por isso. E assim, como é que você trata vício? Como é que você trata compulsão? Vício, você não trata com moderação. Você não chega para um alcoólatra, eu vou fazer comparações fortes aqui. Mas você não chega para um alcoólatra e diz para o alcoólatra assim, você pode beber uma cerveja, mas não pode beber mais do que isso. Você não faz isso. Você não chega para o viciado em cocaína e diz assim, você pode cheirar só uma carreirinha. Só uma carreirinha, exato. Mas não pode cheirar duas. Você não fala disso. Certo? Por que você não fala disso? Porque a forma de se combater o vício é mantendo-se longe do objeto do vício. Todo programa
Alcoólicos Anônimos, Dependentes Químicos Anônimos. Todo programa dessa natureza é um programa onde você vai, cujo foco principal é você evitar o contato com o objeto do vício. É Todos claro. os programas. Você isola o viciado de cocaína lá naquela clínica de reabilitação. E depois que ele volta para casa, você evita que ele entre em contato com os amigos que ele tinha, porque tudo isso pode desencadear o processo. Claro. Agora, como é que você faz isso com o doce que vende no supermercado? Sim. Ninguém diz nada quando você compra. Ao contrário, né? Até te oferecem no final lá no caixa. Oferecem. E o pior, se você compra e come, ninguém fala nada. Não. Mas se você diz que não está comendo doce, você é radical. Exatamente. Já parou? É o contrário. É interessante. Né? É o contrário. Então, o que acontece? A melhor maneira de se parar é cortando, como Rita falou. A Rita está falando, é cortar o mal pela raiz. Exatamente. Então, eu decidi parar de comer doce em fevereiro de 2018. E eu passei 8 meses sem tocar no sabor doce. Nem o sabor doce do açúcar, nem o sabor doce de adoçante. Eu também fiz isso. Eu passei um ano na cetogênica certinha. É importante isso. Porque as pessoas elas querem parar da dependência do doce e ficam substituindo por adoçante. Não adianta. O David Ludwig lançou recentemente um estudo mostrando a diferença da percepção de doce entre pessoas que bebiam refrigerante dietético, e que pararam com o refrigerante adoçado de todas as formas. Sim. Essas pessoas aumentaram a sensibilidade ao doce. Ou seja, o fato delas pararem com o doce fez com que elas diminuíssem o vício e a compulsão. Então, a melhor forma que tem de você evitar o vício por doce é você tirar o doce da sua alimentação. Da sua vida. Eu não estou dizendo que é fácil, tá certo? Não é. Porque não é. Eu não estou dizendo que vai ser uma jornada sem síndrome de abstinência. Eu passei o primeiro mês péssimo. Eu fiquei agressivo. Eu fiquei, sabe? Síndrome de abstinência mesmo. Mas depois de 8 meses, eu hoje consigo botar um pedaço de bolo na boca e não comer o segundo, terceiro, quarto, quinto. Exatamente. Porque antes a gente comia o bolo todo, né? Tinha que comer a caixa de chocolate toda, o bolo todo. Tentei a minha vida toda trabalhar com moderação, Cássia. Eu tentei a minha vida toda dizer assim, não, eu só vou comer com moderação. Aí come um brigadeiro. Só que depois de um brigadeiro vem 30. Não existe. Não existe moderação. Não dá. Bem, eu vou fazer uma pergunta aqui que é bem interessante. Eu gostei bastante. Eu vou ver se dá tempo de fazer mais duas, tá? Porque a gente só tem mais 10 minutos. Qual a melhor dieta para quem tem crise de depressão? Low carb ou cetogênica? Gostei muito dessa pergunta. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Já vou lhe dizer qual é o pior tipo de dieta para esses casos. Tá. Dieta vegana. É o pior tipo de dieta. Porque vai faltar nutrientes essenciais para o seu cérebro. Então, por favor, se você tem depressão, não vá para a dieta vegana, porque você vai piorar substancialmente. Tá? A melhor dieta para você fazer, nesse caso aí, eu acho que tanto a low carb quanto a cetogênica são excelentes alternativas. Mas a cetogênica, nesse caso, talvez ela seja ainda mais interessante. Eu também acho. Por quê? Porque pelo aumento da quantidade de gordura, você vai ter aí provavelmente um aporte energético mais interessante para o seu cérebro. E uma diminuição da inflamação. Porque existe hoje uma teoria muito forte de que a depressão não é só a falta dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, mas que ela também pode ser relacionada com excesso de inflamação. Então, a dieta cetogênica é uma dieta extremamente anti-inflamatória. Então, pode ajudar nessa questão. Massa. Então, vamos lá. Eu vou fazer a outra. Tem um monte de pergunta ainda, mas a gente vai terminar nessa aqui. Tenho muita enxaqueca. Será que mudando minha alimentação posso melhorar? É muito importante. Essa questão da enxaqueca é uma coisa que eu também sofri bastante com isso. Henrique. Eu posso até dar meu testemunho também em relação a isso, que eu passei a vida tendo enxaqueca. Pois eu tive muita, desde criança. Eu também, desde criança. E eu tive meningite viral 2 vezes. Nossa! Com 17 anos e com 24 anos. Então, depois disso, e os médicos diziam, isso é o efeito, né, rebote da meningite. Mas você acredita que há 2 anos eu não sinto uma dor de cabeça, nem pequena, nem grande?
por causa da cetogênica. Se você for no perfil do Doutor Enxaqueca, né, do Alexandre Feldman, você vai ver que uma das primeiras coisas que ele faz é colocar a pessoa na dieta cetogênica, porque é uma dieta anti-inflamatória. Mas é muito importante você entender que fatores desencadeiam a sua dor de cabeça. No meu caso, por exemplo, eu não sinto dor de cabeça, com exceção do vinho, que dependendo do tipo, me dá dor de cabeça imediatamente depois de tomar uma taça. Por isso eu sempre sou muito cuidadoso com bebida alcoólica, porque não me deixa legal. Nesse caso, a minha enxaqueca, por exemplo, ela vem de duas fontes. A minha cervical não é uma cervical muito delicada. De vez em quando ela dá umas travadas legais. Se eu dormir de mau jeito e eu acordar com tensão nessa musculatura, a enxaqueca é desencadeada facilmente. Facilmente. Então esse é um fator. Por exemplo, se eu vou viajar de avião, eu vou com aquele colar. Sim. Entendeu? Eu já sei que eu preciso dormir de forma... O meu corpo tem que estar numa forma tal que eu não tenha tensão nessa região. Porque desencadeia. A dor sobe por aqui e me dá enxaqueca. Certo? E a outra coisa que me dava enxaqueca, hoje não me dá porque eu aprendi a lidar com isso, é sol. Excesso de luminosidade. Porque eu fazia assim... eu também tenho isso. Travava a sobrancelha e essa fica contração tenso, né? aqui tensionava a musculatura e me gerava enxaqueca. Então não tinha nada de alimentação. Com exceção da bebida alcoólica, não tinha nada disso. Então eu resolvi como? Agora que eu sei essa questão, eu procuro cuidar da minha cervical e essa questão aqui eu aprendi a não tensionar, justamente para não ter problema. Então, pode haver uma causa alimentar? Sim. Claro, e é importante ficar muito sensível atento, a isso, né? muito atento para poder você descobrir o que é que te desencadeia. Tá? Por exemplo, a minha mãe sente enxaquecas terríveis quando come castanha. Castanha. Ninguém sabe o que é da castanha, mas comer o castanha é quase imediato. 10 minutos depois já está sentindo enxaqueca. Então, tem esses fatores desencadeadores que têm que ser descobertos para você evitar a comida, claro. O alimento, ele também é muito importante nessa questão da enxaqueca, né? Que eu me lembro... Sem sombra de dúvidas. Que eu fazia com um neurologista um tratamento que era exatamente vendo os alimentos, né? Deixava, não come chocolate, não toma vinho branco, não, né? E N fatores. Mas eu nunca fiquei boa da minha enxaqueca. Eu vivia nas emergências dos hospitais, né? Para tomar remédios bomba, para poder conseguir ficar tão tonta e dormir, porque não passava a minha enxaqueca. E desde que eu comecei a cetogênica, eu não sinto mais nem dor de cabeça. E muito provavelmente ela tinha um cunho inflamatório. Né? Sim, ou um cunho inflamatório, ou talvez até mesmo o seu cérebro precisando desesperadamente de energia. Isso. Né? Porque nessa época de enxaqueca você tinha uma ingestão mais alta de carboidrato. Total. E aí agora com as cetonas você consegue melhorar isso. Exatamente. Henrique, faltam 4 minutos. Eu não vou mais fazer nenhuma pergunta para você, porque aí já é sacanagem. A gente marca depois Mas vamos marcar uma próxima. Claro. Vamos fazer sim. Foi muito bom, adorei ter você aqui. Você é muito inteligente, você é o cara, como disseram aí. Meu Deus, não fica dizendo isso, que eu fico me achando. Daniel disse que você era o cara e eu tô com ele. Então, olha, vamos você falou uma coisa, Cássia, e eu queria deixar isso aqui para o pessoal. Eu compenso a minha falta de talento com esforço. Eu estudo demais. Eu estudo muito. Não é questão de inteligência, não, entendeu? Mas você juntou os dois. Você tem talento e tem esforço. Desesperadamente. Eu gosto de dar aula. Isso aí eu tenho. O talento para falar, para explicar. Perfeito. Você é super uma linguagem mais simples, muito eu gosto. Bom. Mas assim, eu estudo muito. E é justamente isso que eu procuro passar para as pessoas. Claro. Né? Porque não importa a sua área. Se você quer ser excelente nessa área, a melhor forma é você se dedicar. Né? E no meu caso, a dedicação é o estudo. Eu leio pelo menos um artigo científico por dia, eu leio 3, 4 livros por mês, entendeu? Eu estou sempre procurando me atualizar. Eu nunca me aquieto com informação. Se vier uma pessoa e disser A, e eu achar que aquele A está meio errado, eu vou pesquisar até descobrir se é A mesmo ou se é B. Entendeu? Muito bem. Então é isso que eu... Então, eu agradeço muito a você. Agradeço você ter ficado 2 horas aqui comigo. Que é isso. Né? Prazer todo e meu. Mesmo assim, ainda temos muitas perguntas. A gente vai fazer uma terceira live outro dia. Para a gente terminar essa sabatina com você, tá bem? Tá certíssimo. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pela oportunidade e obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau.